Olá, senhores. No estudo das cláusulas abusivas, havíamos parado no inciso 6. Vamos pular agora o inciso 7 do artigo 51 e o inciso 8, que são a imposição compulsória da arbitragem e a cláusula mandato, que serão objeto de discussão posteriormente, para tratarmos do inciso 9 e 10 do Código Civil, no artigo 51. Diz o inciso 9 que são nulas de pleno direito as cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Ora, essa é uma subversão inadmissível dos direitos existentes. Na verdade, quem pode concluir o contrato ou não é o consumidor. Essa posição não pode ser deixada ao alvedrio do fornecedor. Então, a ideia de que o fornecedor fica com a opção de concluir ou não o contrato, embora ele esteja obrigado o consumidor, é absolutamente indevido. Como nós já examinamos, a oferta ela é feita pelo fornecedor. Portanto, se a proposta aqui travestida de oferta é feita pelo fornecedor, ele já está vinculado. Cabe ao consumidor aceitar ou não, contratar ou não. Portanto, a conclusão do contrato fica a critério do consumidor. Ora, então, o porquê desse inciso? Aqui nós temos as questões de seguro. Os contratos de seguro estão sob a égide do direito do consumidor e muita gente entende que até o advento da pólice ou a emissão da pólice não pode ser configurado contrato de seguro, o que já foi absolutamente descartado pela jurisprudência e pela doutrina, que tem entendido de forma diversa. O princípio de pagamento com devido recibo já caracteriza o contrato de seguro. A emissão da pólice é apenas fato conclusivo ou exauriente. Não tem o condão de negar a emissão da pólice e, portanto, dizer que não está feito contrato de seguro. Ora, você mandou o seu representante até a presença do consumidor, o consumidor preencheu a proposta e fez o pagamento. Ao fazer o pagamento e você dá o recibo, o seu representante, ao emitir o recibo, aceita os termos da proposta feita, que foi, aliás, inclusive, expedida pelo fornecedor, e, portanto, tem-se como caracterizado e celebrado o contrato. A expedição da apólice é ato meramente conclusivo. Não tem o poder de negar a vigência a esse contrato. Então, está aí uma das razões da existência do inciso 9 no artigo 51. A outra razão são os planos de saúde. Até algum tempo atrás, os planos de saúde eles poderiam aceitar ou não a sua pessoa dentro do plano de saúde. Hoje, na verdade, ele pode fazer uma adequação de preço. Recusar que a pessoa integre o plano já não é mais possível. Então, vai haver uma adequação de preço? Vai haver uma adequação de preço, sim. Claro, se você já tiver doenças pré-existentes, tem aí uma adequação de preço. O interessante agora é verificar que em nosso país estão chegando operadoras de sistema de saúde de outros países com outras regras. Uma delas, inclusive, exige que você faça um exame rigoroso físico para caracterizar, não basta a sua declaração, as doenças pré-existentes ou não, e verificar o quanto você contribui para o aumento dessas doenças ou não. Dependendo da sua efetiva participação para a questão da sua saúde, é que o plano de saúde te aceita ou não dentro da empresa, desse plano, desse seguro de saúde. Então, é muito interessante porque é uma perspectiva totalmente diversa daquela que temos aqui no Brasil, né? Hoje você tem pacotes e combos aí de saúde, aqui você se filia, né? E, obviamente, vai ter prazo de carência. Passado esse prazo, todo mundo tem o mesmo direito. Claro que o plano pode cobrar um valor maior se eu entrei no plano com doença pré-existente, sem problema nenhum. Recusar-se a
é que fica uma coisa complicada, sobretudo com vistas ao artigo 51, inciso 9, que acabou de ser lido. Ou seja, não fica para o fornecedor a opção de conclusão ou não do contrato. Mas isto é permitido em outros países, né? Esse plano a que me referi, não vou citar nome, é um plano norte-americano, e lá você tem que fazer todo o exame certinho e comprovar que você está trabalhando para a manutenção da sua saúde. Sob pena, eles não querem aquela onerosidade exclusiva do plano. Você não cuida da sua saúde e o plano tem que ficar pagando suas contas. Não, você tem que colaborar também cuidando da sua saúde e aí o plano paga as suas contas. Aqui a gente não tem essa contrapartida, não é essa perspectiva que é tratada. Não estou dizendo nem que ela está certa nem que ela é errada, apenas ressaltando que não é dessa forma que se trabalha no Brasil. E mesmo a questão de saúde não é trabalhada também nesse sentido, nesse diapasão, até mesmo porque nós temos o SUS, coisa que a maioria, ou pelo menos nos Estados Unidos, não existem, né? Existia aí o Obamacare, que já foi destruído, né? Pouco tempo vigorou, e era um projeto, uma ideia de algo parecido com o que nós temos aqui com o Sistema Único de Saúde. Pode falar que funciona mal, mas todos têm acesso a. Não é negado a ninguém, né? Então, fica aí a análise, ainda que superficial, do inciso 9 para os senhores, que são as cláusulas, a cláusula abusiva, que deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não o negócio, o contrato, embora já obrigando o consumidor. Então, seja em plano de saúde, seja em contrato de seguro, isso não é verdade. Assim que a gente assina a proposta e faz o pagamento, o contrato está fechado, né? Não há possibilidade de pensamos melhor e vimos que no seu caso não nos interessa a manutenção do contrato ou o estabelecimento do contrato. O contrato já está fechado. O inciso 10, ainda falando de contrato, são aquelas cláusulas que permitem ao fornecedor, direta ou indiretamente, a variação do preço de maneira unilateral. Então, você já estabeleceu no contrato forma de pagamento, índice de reajuste, mas ali está estabelecida uma cláusula que permite ao fornecedor alterar o preço. Alterar que preço, pergunto eu? É crível permitir que o consumidor pague o índice de reajuste de material de construção, sendo que ele fez os pagamentos das parcelas corretos e foi o construtor que deixou para comprar esse material posteriormente? É o consumidor que tem que pagar essa conta? Porque aí você está tendo uma variação unilateral indireta de preço por parte do fornecedor. Ele tá tentando repassar a conta dele. Ele tinha uma margem de lucro X que foi diminuída porque ele resolveu comprar o material depois. Nesse depois, tivemos uma variação de preço daquele material necessário para a entrega da obra. Ora, mas o pagamento da prestação da obra está em dia. Tem obra que atrasa, gente. E nesse atraso da obra, eles perdem a precificação adequada. E não conseguem mais o mesmo preço e querem repassar esse preço ao consumidor. E isso tem dado muita confusão. Variação unilateral de preço por parte do fornecedor, tem gente que ainda pergunta assim, mas existe justo motivo? E haveria justo motivo? Pois bem, quando a gente fala de revisão contratual de cláusula preço, aí é uma outra história, porque o contrato já está dado como cumprido, tudo certinho, e você está reclamando da cláusula preço. Aqui vai ser permitido, talvez, revisão desse contrato nos termos do artigo 6º, inciso 5 do CDC, seja pela cláusula rebus, seja pela teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, mas tentando examinar aqui por que houve essa variação. O preço efetivo do bem já está comprometido, o pagamento tem sido feito. Tá, mas agora veio um preço extra, algo não previsto aí e que caiu sobre você como um ônus indevido. E é isso o que vai ser o grande mote de muitas discussões pós-Covid, em que os contratos não se farão mais ajustar de per si e necessitarão da intervenção do judiciário.
Portanto, nós teremos um aumento dessas revisões de cláusula preço ou revisões contratuais com base no artigo 6º, inciso 5, e uma grande discussão com relação à possibilidade ou não disso daí ocorrer, né? Lembrando que a cláusula rebus, ela existe para tentar equilibrar os contratos de longa duração, então o equilíbrio econômico de contratos de duração, que visa evitar o empobrecimento de um e o enriquecimento de outro contratante, sendo que houve uma modificação no ambiente econômico primitivo do contrato. Então, para isso a gente utiliza a cláusula rebus, para fazer essa revisão. Isso não significa dizer que essa revisão possa ser feita sempre em prejuízo do fornecedor. Porque quando o fornecedor não atua nessa modificação do ambiente econômico, ele também se figura aí como vítima dessa circunstância. E nesse ponto nós vamos ter muita confusão sobre o que se aplica, se é a teoria da imprevisão, se vai ser a cláusula rebus, porque a revisão que muitos pleitearão é a revisão da cláusula preço. Vai ser revisão judicial desse contrato na cláusula preço, pela desproporção. Ela passará a ser desproporcional, seja pelo empobrecimento do contratante, seja porque é lesiva, porque agora o preço da coisa tornou-se abusivo, né? Ou houve queda acentuada da demanda, ou houve uma premente necessidade, e essa premente necessidade, infelizmente, tem feito subir preços de materiais e insumos hospitalares, e a gente tem assistido campanhas sendo feitas para obter recursos para hospitais e para lares, como o Lar dos Velhinhos, que precisa de insumo hospitalar e não tem, eles aumentaram de preço, o custo que se tem planejado não vai mais o suficiente para pagar, e você permite aí um álcool gel num preço alto, ao mesmo tempo que você tem as refinarias baixando 15% o preço do petróleo saindo da refinaria nos seus produtos para tentar minimizar o custo do transporte, da logística, contribuindo para a situação de crise. Então você tem gente que colabora e tem gente que piora a sua colaboração nesse momento da crise, né? E aí vem a demanda da revisão de cláusula preço, que vai praticamente transbordar assim que volte o judiciário com os seus pedidos de revisão. A gente já está assistindo isso, seja das revisões de preço em academias que continuam cobrando, embora estejam fechadas, cursos de inglês continuam cobrando, embora não mantenham o EAD. Então, você tem situações em que isso daí não é mais permitido, há que ser feito um ajuste. Quando houver o bom senso, esse ajuste é feito de forma automática e até de uma forma conciliatória ou por mediação, junto com os demais que estão ali participando da relação jurídica. O que não pode é extrapolar. Uma das partes exige aquele preço e a outra tem necessidade e não pode pagar o preço. Então, aí nós temos uma situação complicada. A gente já viu essa situação complicada agora na esfera da saúde. Quando as pessoas falam, vamos transformar todos os leitos hospitalares em... Tá, e você fez esse acordo com quem? Se não tem mais, não adianta mais eu ser da Unimed, porque vocês contrataram com a Unimed, mas contrataram todos os leitos? Porque eu posso ter outra doença, então eu não vou ter leito? Então por que eu estou pagando a Unimed se eu não vou ter leito? Porque a minha doença não é o Covid. Existe uma reserva de leitos proporcional para as doenças ou isso pouco importa agora? É por isso que em muitos locais estão sendo feitos hospitais de campanha. Não é porque não haja outros hospitais, é porque você não pode comprometer todos os leitos. Existem outras doenças, existem outras patologias. Então, essa é uma questão bem complicada, não é uma equação simples de resolver, mas que vai afetar a cláusula preço. Porque, me desculpa, se eu não posso me servir
para fazer qualquer tipo de cirurgia, para poder fazer uso do hospital, para poder fazer, então eu deixo de pagar. Não por outra razão, em algumas cidades já se começam a ter hospitais dedicados, né? Então, aqueles hospitais ficam para o atendimento da Covid, os demais atendem isso, aquilo, para manter os planos de saúde. A Marilena, isso é uma distinção absurda. Tá, mas nós já temos um sistema único de saúde que não avançou em leitos em diversos governos, não avançou em número de leitos, não avançou em qualidade, nem em pessoal. A gente não tem pessoal. Não adianta também construir trocentos hospitais de campanha se você não tem profissional da área de saúde, que é um outro grande gargalo. Se você não tem EPI para manter esses profissionais seguros e eles adoecem, o que é uma outra preocupação. Mas voltando para a nossa questão, que é o direito do consumidor, tem muita gente em casa agora querendo saber da revisão do seu contrato. Do contrato que fez com a academia de ginástica, do contrato que fez de inglês, do contrato que fez com a turma de pilates, do contrato que fez com a fisioterapeuta, do contrato... Nós temos uma série de prestadores de serviço que não estão prestando o serviço. Eles vão fazer abatimento proporcional, porque eles vão ter que prestar esse serviço. Não farão. Como é que a gente faz essa variação? E as consultorias? Diminuir o preço, mas manter a consultoria? Não, encerra. Vai ter encerramento no lateral, então? Então vai ter conclusão no lateral? Voltamos para o inciso anterior? Agora com outro olhar? Quando a gente fala que a solução não é simples, não é por brincadeira. Antes, o grande exemplo de revisão de contratos por onerosidade ou pela aplicação da cláusula rebus, que é a desproporção exagerada entre as situações, era o caso do governo Fernando Henrique, em que você tinha o câmbio, $1, R$1, e depois você teve uma desproporção com a variação cambial imensa, e muita gente que tinha comprado veículo, por exemplo, com base em prestações fixas, achando que elas eram fixas porque elas estavam atreladas à variação cambial, ficaram com dívidas imensas, desproporcionais ao valor do produto. E isso necessitou de demanda. Esse era o grande exemplo. Nós veremos agora uma confusão imensa de gente querendo encerrar o contrato, concluir o contrato unilateralmente, não tenho condições e quero receber todo o valor de volta. Gente que vai falar assim, olha, vamos tentar manter esse contrato, é a ideia da manutenção do negócio jurídico, porque ele também precisa, mas não pagando esse tanto, e de gente querendo uma redução, porque também alguns insumos tornaram-se muito caros. Alguns profissionais vão cobrar mais caro porque os insumos chegam a eles com um valor mais alto. Então, isso daí impacta na economia como um todo? Sim, impacta na economia como um todo. Mas ela vai estourar no direito do consumidor. Disso os senhores não têm a menor dúvida. Porque é onde todo mundo vai demandar. Vai ser no JEC, nos juizados especiais cíveis. Será junto aos advogados, para a propositura das ações de revisão de cláusula, para a tentativa de rescisão contratual e a alegação de muitos fornecedores para se recusarem a isso, vai ser de que eles também encontraram-se obrigados ou compelidos a fechar seus negócios e, portanto, impossibilitados de trabalhar e de manter um caixa que lhes permita devolver tudo. Nós já assistimos e vimos há pouco um TAC estabelecido entre as aéreas, né? Entre as companhias aéreas. Aí vocês falaram, mas o fornecedor ele pode obter empréstimo. Mas não por outra razão está se abrindo empréstimo também ao consumidor com taxas menores. Tudo isso para quem? Para a tentativa de manutenção dos negócios jurídicos. A tentativa de evitar ao máximo o encerramento dos negócios, a conclusão dos negócios jurídicos. Mas os senhores não têm a menor dúvida de que nesse momento pós-Covid nós teremos uma alta demanda de rescisões unilaterais de contrato ou de revisão de cláusula preço. Seja para pedir uma baixa significativa, seja para justificar um aumento significativo também,
né? O que vai ser difícil tanto de um lado quanto de outro, porque muitos empregos estão numa situação precária de manutenção e de sobrevivência. Mas isso daí fica para análise posterior dos senhores. Vai ser apresentado aos senhores aí os 3 posicionamentos que a gente encontra, 2 mais claros do Tribunal de Justiça, dos tribunais, em sentidos contrapostos, para que os senhores possam avaliar aí o que nos aguarda em termos de discussão jurídica sobre o tema, porque os aguardará também, afinal os senhores já estão no final do curso, e essa é uma realidade que vivenciaremos para o próximo ano e nesse também. Paramos por aqui, portanto, vimos o inciso 9 e 10, paramos no inciso 11. Fiquem bem, cuidem-se, até o nosso próximo encontro e abraços virtuais a todos os senhores.